Sejam muito bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Roberto Barrichelli, jornalista e autor do livro Estado Intervencionista Brasileiro. Seja muito bem-vindo, Roberto. Muito obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui. Roberto, daquele grupo de intervenções que você escolheu para tratar do seu livro, O Estado Intervencionista Brasileiro, refutando o projeto de Estado do governo brasileiro atual, quais são aquelas que você considera mais nefastas para o Brasil? Olha, de todas que eu decidi tratar no livro, eu considero as piores de todas, as intervenções visam regulamentar o mercado. Aquela intervenção econômica mesmo. Não é nem tanto intervenção só na vida do cidadão, mas é mais essa. Porque o que ocorre? O Estado, com essa intervenção, ele cria os diversos problemas que nós vivemos. Depois ele aparece com o que seriam soluções para resolver os problemas que ele criou, convence a todos disso e começa a querer prestar serviços de educação, prestar serviço de saúde, falando que a educação privada e a saúde privada são ruins. Então, essa intervenção nos setores da economia, a intervenção na educação, na saúde, em vez de trazer benefícios, só traz problemas para a sociedade brasileira, para o brasileiro, principalmente para os mais pobres, que ficam privados, né? Eles não conseguem ter acesso a bons serviços. Então, esse é o pior de tudo para mim, porque os problemas de desigualdade social, ou da intervenção do Estado com leis antifumo, essas porcarias todas que aparecem, isso é irrisório até. Porque se você tem um livre mercado atuante, o Estado perde força para poder implantar esse tipo de intervenção. Até por causa das demandas dos próprios consumidores por aquilo. Então, quando o Estado ele priva o indivíduo de uma educação de qualidade privada, do acesso, ele priva o indivíduo pobre do acesso a uma saúde privada de qualidade, com regulamentações, carga tributária, sobre hospitais, sobre convênios, sobre remédios, inclusive proibições, ele só danifica essa relação entre consumidores e empresas, empresários e empreendedores. Ele destrói praticamente, ele danifica o livre mercado, o funcionamento do mercado. E quando ele faz isso acarreta menos empregos, menos renda, menos riqueza. O Estado quer distribuir riqueza, mas não permite a geração. Isso racha a sociedade. Então, se ele deixa de intervir na economia, o indivíduo consegue, através da livre iniciativa, resolver os próprios problemas da sociedade. Então, para mim, não há nenhuma intervenção que seja pior do que a intervenção que o Estado faz na liberdade do próprio indivíduo de agir livremente, de empreender. No capítulo Intervenção na Economia e suas consequências, você escreveu, Roberto, que a carga tributária e as regulamentações favorecem as grandes corporações não capitalistas e que, se não houver políticas intervencionistas como tributação e burocracia, haverá aumento do poder de consumo do brasileiro e concorrência entre as empresas essas que terão que investir em qualidade e condições comerciais atraentes. A minha pergunta é: você acha que o comportamento anticapitalista atual de uma parcela dos empresários brasileiros é uma decorrência desse ambiente de intervenções e dos consequentes incentivos, ou há outros elementos a serem considerados? Olha, eu acho que qualquer outros elementos a serem considerados são ínfimos perto do que o Estado faz para esses indivíduos. O próprio Estado cria um ambiente onde é lucrativo, onde é bom para essas grandes corporações, para esses empresários que são anticapitalistas, atuarem. Ele, através de regulamentações, burocracia e carga tributária que só alguns, que ele sabe quem são, poderão cumprir, ele cria diversas reservas de mercado que desincentivam a ação empreendedora. Então, esses indivíduos, esses empresários, eles passam a ser uma coisa invertida. Em vez de prestarem bons serviços, com qualidade, com preços acessíveis para haver retorno de lucro, a tendência é que eles prestem serviços no máximo, assim, satisfatórios e olhe lá, porque as opções são poucas, as pessoas estão nas mãos deles, ou até prestem maus serviços, até caros,
porque sabem que no momento de necessidade o Estado vai lá e vai injetar dinheiro através de BNDES e outras bolsas de empresário que existem para eles. Então o desincentivo do Estado para a atividade econômica desses empresários é sem dúvida o maior responsável por essa mentalidade anticapitalista que eles possuem. Porque se o Estado ele não interferisse, ele não criasse reservas de mercado, ele deixasse a economia fluir livremente, esses empresários seriam obrigados a ter qualidade de produtos e serviços, preços acessíveis, porque senão eles quebrariam. Você pensa que hoje existem grandes, gigantescas corporações muito gigantescas das telecomunicações. Como existe uma Anatel por trás disso, que cria regulamentações que só elas conseguem arcar. Agora, se não existe toda essa burocracia, essa malha burocrática, você tem, por exemplo, um indivíduo que pode montar até mesmo uma empresa pequena, onde o custo dele será muito menor do que hoje seria se o fizesse, para prestar esse serviço para o próprio bairro, para 2, 3 bairros ou para menos pessoas. Mesmo que ele de repente cobre um pouco mais, ele consegue compensar isso com qualidade e com outros benefícios, com promoções, com outras coisas. Então, e esse indivíduo ele vai bater de frente nessas corporações. E elas serão obrigadas, sem dúvida, a diminuírem preços, a cortarem a cortarem custos, a melhorarem a qualificação dos próprios funcionários. De repente, essas empresas estão inchadas, elas podem desinchar e procurar funcionários que têm uma qualidade melhor. Esse corte de custos, essa necessidade de mão de obra mais qualificada incentiva os próprios trabalhadores a buscarem por essa qualificação, porque hoje com o mercado fechado eles não têm o porquê. Se o mercado está fechado e existem esses trabalhadores que podem desenvolver a função, eles não têm o porquê procurar por qualificação. O que eles estão fazendo está bom, estão ganhando dinheiro deles, acabou. Então eu não tenho a menor dúvida de que se o Estado não desse tantos incentivos através do nosso dinheiro, e através do protecionismo absurdo que gera as reservas de mercado, ele não haveria o desestímulo que há hoje ao livre mercado e ao capitalismo, e não haveria essa mentalidade anticapitalista desses empresários. Bom, com relação ao problema aí do protecionismo, você tem um capítulo que você trata dos subsídios. E nós sabemos que há anos o governo brasileiro luta na Organização Mundial do Comércio contra medidas protecionistas mantidas pelo governo americano para proteger segmentos econômicos como o do algodão, né? Que é uma coisa curiosa, o Brasil lutar pela liberdade de mercado contra os Estados Unidos. Mas quais são hoje, Roberto, os segmentos econômicos que você considera que são mais privilegiados com subsídios no Brasil, e de que forma essa política prejudica os brasileiros, os consumidores brasileiros, com a justificativa furada de proteção à economia nacional? Sem dúvida, o primeiro deles é a agricultura. E quando eu falo agricultura, eu não falo da agricultura familiar, e nem da agricultura do micro e pequeno agricultor, que inclusive é o maior responsável hoje pela produção de alimentos. Eu falo o protecionismo ao agronegócio mesmo. Há grandes produtores que, inclusive, muitos deles são deputados, senadores, prefeitos, ligados a partidos políticos. Esse protecionismo a esse setor é o principal responsável pelo sucateamento do serviço, pela pior qualidade dos produtos internos e também pela escassez em algumas regiões. Porque através do momento que eles não têm que se preocupar tanto com o lucro, porque existe um protecionismo absurdo por trás deles, sabem que eles estão garantidos, eles deixam de participar do sistema de lucros e prejuízos. Isso não existe mais para eles. Então fica difícil para esses agricultores descobrir as demandas de outras regiões. Então eles acabam se focando nos grandes centros. E regiões menos privilegiadas acabam ficando à mercê de mercados que têm que trazer mercadoria de outras cidades maiores, às vezes comprando em mercados maiores, e o indivíduo tendo que pagar mais. Então, a agricultura hoje no Brasil é muito protegida, isso não tenha dúvida. Por mais que falam, não, cortamos algum imposto. Por trás desse corte do imposto no alimento, existe um imposto sobre o produto pronto, que é aumentado. Então você tem um subsídio muito forte através do BNDES. Caramba, 64% do que o BNDES financiou foram para grandes corporações e principalmente para grandes agricultores. Para começar, não deveria nem existir um BNDES financiando nada, porque é com o nosso dinheiro que ele faz isso. Mas já que existe, para ter alguma lógica, pelo menos ele deveria ter financiado os pequenos, o que não foi feito, praticamente.
Tirando esse setor, você tem o setor das telecomunicações. Quantas empresas de telecomunicações nós temos hoje? 10, 11, menos até. Você pega por estado. Você vê no Brasil, você tem 20 no Brasil, mas é por estado. Aqui em São Paulo, por exemplo, você tem a Oi, a Vivo, mais 2 ou 3. E agora está chegando uma do Paraná, que estava no Paraná, que é a GVT, que na verdade é francesa, né? Então você tem uma oferta pequena. Por quê? Porque existe, ao mesmo tempo que existem regulamentações fortíssimas, essas regulamentações não visam a boa prestação de serviço, mas garantir que somente aqueles empresários consigam prestar o serviço. É uma forma de protecionismo. Eu diria, inclusive, que a principal forma de protecionismo do governo brasileiro é através da criação de regulamentações que visam o estabelecimento das reservas de mercado. Então, você tem as telecomunicações. Você tem o setor da indústria, já foi muito mais protegido. Hoje, você quer ver, não é tão mais protegido como já foi. No entanto, ainda nós temos a produção nacional com excesso de proteção quando nós olhamos para a questão das tarifas alfandegárias dos impostos sobre os importados. Então, enquanto em alguns setores da indústria, como aço, mais da extração mesmo, eu diria da indústria de transformação, eu diria da parte de extração, não há tanta proteção, tanto que você vê uma Vale do Rio Doce indo extrair lá em Moçambique, porque Moçambique dá mais isenções fiscais e benefícios do que aqui. Então você vê que hoje a Vale está começando a transportar para lá muito mais operações do que ela tinha no Brasil no começo, então muita coisa aí para lá. Então você vê que a indústria de transformação ela também está sendo muito beneficiada com o quê? Você pega um PlayStation, a história do PlayStation 4. Porra, ele chega aqui a $400. Você começa a ter imposto em cima de impostos, são impostos em 3 etapas. Primeiro, quando ele chega aqui, depois na distribuição e depois na venda. Ele acaba ficando, no final, com um lucro de distribuição da Sony inferior a R$50. Enquanto o lucro do comerciante, ele é aproximadamente de R$200, R$300. Então, isso não justificaria um preço de 4 mil. Eu fiz até uma matéria sobre isso que eu publiquei no meu blog, publiquei no Instituto Liberal, mostrando o cálculo todo perfeitamente e apontando que mais ou menos quase R$3.000 do preço é imposto. Então, através desses impostos, da tarifa alfandegária, das regulamentações excessivas, o governo protege os principais setores protegidos de qualquer interferência, são a agricultura, a indústria mais voltada à área de transformação e as telecomunicações. Porque se nós formos falar de setores como educação, saúde, saneamento e outros, não existe proteção, existe serviço público ruim. Então, é o contrário, eles fazem de tudo para prejudicar as instituições privadas para prestar mais serviço público, para aumentar o Estado. Então, esses 3 setores, na minha visão, são os mais protegidos. E a desculpa de proteger a indústria nacional acaba sucateando os produtos nacionais, porque não existe uma concorrência forte que obrigue eles a baixarem custos, melhorarem a qualidade e baixar preços, ao mesmo tempo que diminui o acesso dos brasileiros aos produtos importados, de melhor qualidade. Isso não beneficia a produção nacional e os mais pobres. Isso atrapalha a produção nacional e atrapalha os mais pobres que não têm esse acesso. Que tudo também é desculpa, uma das maiores desculpas é de sempre proteção aos mais pobres, né? Então os mais pobres têm que ter acesso a melhores produtos nacionais. Pera lá, todos nós temos que ter acesso aos melhores produtos nas melhores condições, ponto. Não tem que ser feita uma distinção. Por ser feita essa distinção, que eles acabam ficando marginalizados nesse acesso. Agora, ainda no campo da teoria, você revela no prefácio do seu livro que você tem uma perspectiva liberal e foi essa perspectiva que norteou aí a própria elaboração do livro, né? O Estado Intervencionista Brasileiro. Quais são as leituras que você tem e que fez com que você desenvolvesse essa perspectiva e pudesse selecionar aquele conjunto de assuntos para depois tratá-los com essa abordagem? Se for falar em leituras em autores, eu estudei razoavelmente o Milton Friedman, eu li aquele livro das Nações. Eu também estudei, na verdade não estudei livros do Mises, mas através até mesmo do Instituto, eu li muitos artigos publicados que seriam do Mises, do Rothbard. Eu tive acesso a alguns PDFs de livros também. Eu li aquele livro A Lei, Bastiat. Então, e eu também li autores mais recentes. Tem o próprio Hope. Eu li outros mais antigos, tem o Hayek que eu li. Mas o mais importante de tudo é que eu comecei a ler notícias e perceber também o debate, o ambiente ao meu redor.
Então, através dessas leituras que eu já tinha, mesmo que não sejam umas leituras focadas mesmo, ou livros inteiros de tudo, e através de artigos do próprio Instituto Mises, do Instituto Liberal, de outros, comecei a desenvolver uma visão liberal diferenciada. Eu comecei com alguma capacidade de análise. E através dessa capacidade eu comecei também a pesquisar números, pesquisar orçamento governamental, pesquisar leis, ações, resultados, o que aconteceu em outros países, história de outros países, história da União Soviética, história da China, do maoísta, história da própria Cuba. Entrei no site da ONU, pesquisei sobre todos os dados, sobre vários dados da ONU antes do Fidel e pós o Fidel, dados da OMS recentes. Comecei a estudar o Karl Menger. Então, através de todas essas leituras que foram se somando, a própria experiência que eu tive quando eu participei do partido, da fundação do Libertários, do partido, que eu até tentei me ajudar mais, mas eu tive problemas de saúde familiares que não vem ao caso, não consegui. Através dessa ação conjunta, dessa experiência com todas essas pessoas, das leituras, dos artigos, dos livros, das notícias, da pesquisa, eu consegui formar uma base para analisar criticamente o que ocorre no Brasil. Não só no Brasil, como concorrer a outros países que eu posso usar como base para analisar o do Brasil. E através dessa análise que eu consegui montar o livro. Você afirma na introdução do seu livro que o governo do PT caminha na direção comunista e os brasileiros sofrerão as consequências diretas da irracionalidade e intervenção em todos os setores da sociedade. Você acredita realmente, Roberto, que o país caminha na direção do comunismo, que aí compreende expropriação direta da propriedade, cassação das liberdades, controle de preço, etc. O que te faz levantar essa possibilidade? Eu acredito veemente que nós estamos no caminho do comunismo. Só que em vez de ser aquele comunismo que foi feito, como foi feito na União Soviética, em outros que teve um golpe de Estado muito claro, que foram derrubados Césares, assassinados opositores, nós estamos num caminho, digamos, menos truculento, mas a direção é a mesma. Então eu acredito que haja, assim como já há expropriação de terras, por todo tipo de motivo, ou seja para entregar para índio, ou para entregar para pequenos, para pessoas sem terra, a expropriação ela já existe. Ela só está, por enquanto, naquelas zonas mais agrárias, mas ela começa a chegar às áreas urbanas. Então eu acredito veemente nessa possibilidade de expropriação da propriedade privada. E também acredito que nós estamos no caminho do comunismo, porque cada vez que eu olho uma notícia, cada vez que eu pesquiso, sempre há uma intervenção cada vez maior, o Estado cada vez maior. Mas em vez do Estado ele diminuir, ele aumenta exponencialmente. Então eles vão desde intervenção de como você deve decidir com seu colega, como você vai jogar as regras da sua partida de sinuca, até questões mais sérias sobre como você deve ou não usar o seu dinheiro. Então eu acredito muito que nós estamos sim num caminho comunista, mas de uma maneira não tão clara, que não é os leigos, a população mesmo, ela não percebe esse caminho, até que já seja tarde. Nós temos aí na literatura de política, da ciência política ou da filosofia política, a concepção de comunismo muito bem estabelecida, não só por um corpo de ideias que foi desenvolvido tratando a concepção de comunismo, a natureza e as diferentes aplicações, né? E ao mesmo tempo nós temos aí ao longo da história do século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, uma ampliação, um aumento muito grande do próprio papel do Estado e da própria dimensão do Estado, inclusive naqueles lugares onde há uma certa tradição da liberdade, como a Inglaterra, né? O que você está me dizendo é que você acredita nessa ideia do comunismo, mas com uma outra cara. O que seria diferente, então, por exemplo, desse comunismo que você acha para onde o país está caminhando, desse crescimento exponencial do Estado durante o século XX? Que forma diferenciar essa concepção de comunismo atualizada que você está trazendo com o aumento do Estado nas chamadas democracias liberais? É simples. Na verdade, um comunismo, a meta do comunismo é a mesma. O que mudou foi a maneira de implantar o comunismo. Então, se na Rússia você teve uma revolução, um assassinato, e na China você teve também golpe com o mal ascendendo ao poder e tudo mais, também a revolução,
Agora, essa revolução ela não é mais tão clara, não é mais tão através de armas. Ela já ocorre mais no campo das ideias, no campo da mídia, da política. É algo mais lento, mas que está ocorrendo. Até mesmo, se não me engano, o filósofo foi o Antônio Gramsci, que ele bolou essa revolução, aquele que veio com essa revolução cultural, que seria feita para alcançar o comunismo. O que mudou mesmo não são as metas, não é o comunismo como ele é. Não é como ele será aplicado, como ele será implantado na sociedade. Em vez de ele ser implantado de uma forma violenta, diretamente violenta, a violência ela é outra. Ela é uma violência não tão perceptível como a violência física, quanto uma violência mais direta. Então, esse aumento exponencial nas democracias livres do Estado, ele é corroborado por essa ideia de que o comunismo ele está sendo feito por baixo, não mais de cima para baixo de uma vez só, com uma reação em cadeia de ditadores que assumem e vão demolindo toda a economia, faltando todas as alterações que acham necessárias. Não, ela também tem os líderes comunistas, que você tem hoje no Brasil seriam Lula, você tem os líderes do PT, você tem os mensaleiros que foram presos agora, entre outros, que eles plantam essa semente dentro dos partidos e também ajudam na disseminação em outros meios, como o meio acadêmico, o meio econômico, nas instituições, até mesmo instituições privadas, na Academia Brasileira de Letras, nas editoras. Então isso vai se disseminando. E através dessa disseminação, através dessa nova maneira de implantar o comunismo, que ele consegue finalmente, o Estado, ganhar um espaço maior nesses países mais liberais, mais democráticos, mais livres. Ao tempo em que os países que já passaram pelo comunismo, se você perceber, ou tiveram alguma influência, muitos deles são aversos, eles até chegaram a proibir o comunismo e o nazismo nesses países. Nós, parece que a discussão que eu tenho é que como nós vimos algo à distância, então ainda tem gente que acha que existe fôlego para defender o comunismo, e aproveita esse fôlego para aberrações como expansão do Estado, a expansão da intervenção na economia, da intervenção na vida do cidadão, como ele deve criar os filhos, como ele deve agir, que tudo tem que ser através do Estado, que o Estado tem que ser o prestador de serviços, o Estado tem que ser o fiscalizador, o Estado tem que fazer tudo. Então, ele tirar a responsabilidade, a liberdade do indivíduo e junto levar a responsabilidade, como uma forma de amenizar. Então, olha, você não vai ter mais liberdade, mas também você não tem mais responsabilidade de nada. E estão transferindo para o Estado. Então, isso acontece de uma forma tão sutil para a maioria, e tão gradual, que essa maioria não percebe. E perceberá só quando já for muito tarde. Por isso que está com esse espaço agora, essa expansão do Estado, esse espaço do comunismo nesses países mais livres. Você consideraria, por exemplo, o Partido Trabalhista Inglês e todos aqueles que o apoiam como sendo uma versão política do comunismo, um desdobramento, não? Eu acredito que ainda haja comunistas nesses partidos, isso eu não tenho dúvida. O que acontece é que nós temos, como alguns chamam, de uma esquerda moderada lá nesses países, que é aquela que, por exemplo, não acredita mais em uma economia planificada, mas ainda acredita em muitas bases do comunismo, principalmente bases sociais. Então, através disso, eles começam, através dessas ideias, implantar ideias comunistas. E se nós não tivermos um comunismo total, no mínimo nós teremos um comunismo considerável. Então eu considero que dentro desses partidos hajam alas comunistas fortes. Outra pergunta que eu queria te fazer, Roberto, é a seguinte: considerando essa primeira questão que eu perguntei, você não acha que no caso da política brasileira, para o PT, é mais interessante manter o jogo como está do que correr o risco de perder poder e dinheiro caso avance com um projeto político mais radical? Olha, para o PT, o interessante, independente de qualquer coisa, é manter o poder. O que o PT tem é um projeto de poder, é o que eles querem. Eles assumiram, eles querem se manter lá eternamente. E para isso, eles são capazes de fazer o que for necessário, desde assassinato daqueles que forem contra, até políticas intervencionistas e avanço nas políticas comunistas. Então, se para eles for mais interessante, em algum momento, dar uma freada nesse avanço do comunismo e começar com algo mais gradual, eles farão.
Mas, de qualquer maneira, a meta sempre será essa, chegar o mais próximo possível do comunismo. Porque se eles chegarem bem próximos, conseguirem colocar o Estado num patamar que ele fique tão grande, tão inchado, que chegue bem próximo a isso, então o poder passa a ser concentrado neles. Então o comunismo também é um meio deles ganharem poder e concentrarem esse poder nas mãos dos partidários deles. E quem concentra o poder, com o tempo, nem tanto tempo assim, começa a concentrar também as riquezas. Então dá para eles também, assim como eles adquirem poder, adquirir a perda de dinheiro, talvez no curto prazo ocorra, mas não no longo prazo, eles conseguem se recuperar. Mas o mais importante, que é claro, no PT é o projeto de poder, é se manter no poder. Isso é o que eles querem fazer de qualquer maneira. Por isso que você vê, por exemplo, teve umas manifestações de junho. Trouxeram aí para, em vez de fazerem algo realmente pelo país, diminuir o Estado, parar de sufocar tanto a iniciativa privada, dar mais espaço ao livre mercado para melhorar o serviço, dar mais acesso à população, não. Trouxeram médicos lá de Cuba para ajudar a ditadura dos Castro, a ditadura comunista, com o nosso dinheiro, e trouxeram esse pessoal para cá. Porque são pessoas que trabalharão na saúde pública e que estão alinhadas com o projeto de poder deles. Agora, Roberto, para que fique claro para o ouvinte do podcast, qual é a concepção de comunismo que você trabalha? Tem algum autor que você usa para ter essa concepção de comunismo? Olha, eu gostei bastante de Marx, mas eu presto muito atenção na literatura do Gramsci. E nem tanto só do comunismo, mas é mais do marxismo cultural, né? Que é como chamam. Então você tem um comunismo, ele falou totalmente, só que ainda há pessoas que acham que existe como defender o comunismo em outras áreas ou parcialmente. Então, na verdade, o que nós temos hoje é um comunismo não total, mas parcial. Nós temos movimentos comunistas, nós temos políticas comunistas, nós temos reações às políticas comunistas, mas um comunismo como previa Marx, como foi feito mesmo, aquela coisa que foi bolada no século XIX, isso não existe mais. Mas ainda existe um comunismo muito forte, uma possibilidade de comunismo, dele ser aplicado em outras áreas. E é esse que é a grande preocupação. Porque essa aplicação é feita através das escolas, da cultura, dos movimentos sociais, das ONGs que são aliadas ao governo, de autores que recebem verbas estatais, então através da educação e da cultura. E esse comunismo, essa nova cara do comunismo, eu nem chamaria de socialismo. Eu chamo mais de comunismo parcial, porque é muito... Se eles acreditam que 10% do comunismo já não é mais aplicável, eles ainda acreditam que 90% é. Então, na verdade, é isso que me preocupa. A aplicação do comunismo no máximo que eles conseguirem, que é a grande meta. Agora, Roberto, para encerrar, diante desse quadro terrível que você apresenta no livro e apresentou na sua análise aqui na entrevista, você vê alguma possibilidade de melhora? Eu vejo a possibilidade de melhora desde que nós continuamos a expansão, que em 2013 foi claro isso, principalmente para mim que houve, do movimento liberal. Você vê o espaço que até 2011, mais ou menos, os liberais tinham na mídia, o espaço que eles passaram a ter em 2013, somados às derrotas que o socialismo teve no mesmo ano, e você vê ao mesmo tempo autores mais à direita ou mais liberais tendo maior espaço, são os livros mais vendidos, mais espaço na mídia. Esse pessoal começando a ter mais público, o próprio Instituto Mises começando a ter uma expansão como teve, que se fosse ver há 2, 3 anos atrás era pouca. Hoje você entra na página, nas redes sociais do Mises, na rua mesmo, hoje eu fui no cabeleireiro, fui conversar com um rapaz que por acaso é economista que conhece o Instituto Mises. Então olha que ponto chegou, como realmente está vendo essa expansão. Então se isso continuar com essa luta liberal, é possível nós conseguirmos gradualmente uma diminuição do Estado e uma diminuição dos danos, um controle de danos no curto prazo, para que surjam benefícios no longo prazo. Por isso que eu, por exemplo, sou a favor, como meio, não como fim, de um sistema de voucher, desde que venha acompanhado da total desburocratização e desoneração do setor da educação e da saúde, para que fiquem os serviços privados, tenha muita concorrência, fiquem melhores e mais baratos do que fazer o serviço público, porque
isso, no futuro, acarreta o quê? Que os indivíduos tenham acesso a bons serviços privados, principalmente de educação, acarreta que no futuro, no longo prazo, eles precisarão bem menos de ajuda estatal, porque infelizmente o Estado criou pessoas miseráveis, com as políticas intervencionistas que vêm já há décadas. E o Estado, por ter criado essas pessoas miseráveis, agora nós temos que fazer o controle desses danos, temos que reverter essa situação. Por isso eu acho que ainda é possível essa reversão, mas primeiro o controle de danos, depois a reversão do quadro. No longo prazo, com reformas liberais urgentes, que visem promover essa reversão do mal, de toda a malignidade que foi cometida por anos de descaso de governos socialistas no Brasil. Roberto, muito obrigado pela entrevista. Imagina, eu que agradeço muito pela oportunidade, agradeço muito. Desejo muita sorte ao trabalho do Instituto Mises, que é importantíssimo, assim como é do Ordem Livre, do Milênio, do Liberal, para que juntos nós possamos, no longo prazo, no curto prazo combater e no longo prazo mudar a mentalidade dos brasileiros, a mentalidade, o jeito de fazer política no Brasil, diminuindo o Estado e trazendo para nós os benefícios que nós sabemos que só o livre mercado e a livre iniciativa são capazes de produzir para toda a sociedade. Muito obrigado. Esse foi o podcast do Instituto Ludwig Gomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchaga.